Fala, pessoal. Excelente noite, dia, tarde, para minha noite. E aí, pessoal, vamos lá? A gente vai iniciar hoje um conteúdo novo, que é a população mundial. Pega o caderno de vocês, abre o livro no capítulo 4. Tem bastantes informações, praticamente a primeira parte desse vídeo serão de informações que eu julgo que são importantes para poder compreender melhor a dinâmica da população mundial, tá ok? Alguns critérios, nomenclaturas da geopopulação que são importantes relembrar e para, de repente, para algum aluno que de repente, não aprendeu. Vamos lá, perguntas. Vamos começar com essas perguntinhas aqui. Por que existem países populosos, mas pouco povoados? O que é densidade demográfica? O que é a população absoluta? IDH. Então, vamos lá. Gente, são perguntas importantes e que eu preciso que vocês entendam, aprendam junto comigo, para poder compreender melhor a dinâmica da população mundial, ok? Vamos lá. Características vamos iniciar pela população brasileira. E aí eu vou fazer, nesse início, um paralelo da população brasileira e depois eu vou entrar na população mundial. Hoje, a população absoluta, e depois a gente vai entender o que é isso, população absoluta do Brasil, hoje, deixa eu pegar aqui a canetinha. Hoje, às 16h38, foi a hora que eu fiz o slide. Eu entrei no site acho que até do IBGE, e ele vai dizendo a quantidade exata de população do Brasil em tempo real. Então, hoje temos aproximadamente 211.536.000 pessoas. Isso no Brasil. E a população absoluta do mundo, em 19/5/2020, que também foi hoje, foi um outro site que eu entrei, tem aproximadamente 7,7 bilhões de habitantes. Então, essas são as populações absolutas, tanto do Brasil quanto do mundo. O Brasil hoje está no ranking do quinto mais populoso do mundo. Ok? É o quinto país com maior contingente populacional do mundo. Aqui eu tenho um gráfico demonstrando o crescimento gradual da população brasileira em milhões desde 1872 até 2019. Veja que a população ela vem crescendo, quantitativo total. Vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre algumas características da população mundial e aí eu vou entrar em algumas nomenclaturas para que vocês possam compreender mais amplamente esse assunto. Densidade demográfica, população relativa, é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como assim, professor? Simples. Eu pego o quantitativo total de uma população e divido pelo tamanho territorial total dessa área. E aí eu posso ter densidade demográfica ou população relativa, que significa a mesma coisa, tanto de um país, de um continente, de um estado, de uma região, de um município. O recorte geográfico que eu vou utilizar, isso vai depender de quem quer observar a densidade demográfica ou a população relativa. O Brasil, por exemplo, é um país populoso, mas pouco povoado. Como assim? Será que você sabe me explicar? Pensa aí. Por que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado? Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui, gente, ó. Como que a gente pode ler esse mapa? Aqui eu tenho a legenda de cores. A cor vermelha escura, eu tenho de 100 a 13.000 habitantes por quilômetro quadrado. Depois vai diminuindo, ó, de 25 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, de 10 a 25, de 1 a 10 e menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Ou seja, quanto mais claro for a cor, menor concentração populacional. Então, eu tenho na cores vermelha mais fechada
grandes aglomerados, grande contingente, grande quantidade de pessoas vivendo, e na cor mais clarinha eu vou diminuindo a concentração de habitantes. Ou seja, parte litorânea brasileira eu tenho maior concentração populacional. Essa região amazônica é onde eu tenho os vazios demográficos, ou seja, regiões onde eu tenho pouca pessoa vivendo. Onde há a maior concentração? Foi aonde que eu já falei. Eu tenho aqui a região litorânea, logo é uma região onde eu vou ter alguns critérios que fortalecem fortalecem não, mas que proporcionam esse tipo de fenômeno. Quais são os fatores aí, que contribuem, históricos, que contribuem para a distribuição irregular no território brasileiro? Histórico no Brasil foi a colonização. A nossa colonização ela começou pelo litoral nordestino. Logo, as primeiras cidades a terem maior desenvolvimento se encontram onde? No litoral. Tá? Mas isso, dependendo do país, não vai se aplicar. Eu estou fazendo a ideia daqui. Mas, de forma geral, quais fatores vão colaborar para a distribuição da população pelo território? Vamos lá. Aqui está brasileiro, mas pensa no mundo. O clima. Por que o clima ele vai ser um fator que vai favorecer a distribuição? Porque regiões onde eu tenho escassez de água, de forma geral, regiões onde a maior dificuldade da fixação humana, logo eu vou ter o quê? Menor quantidade de habitação naquela região. Se é uma região, de repente, onde o clima é extremamente quente, como o semiárido brasileiro, onde eu tenho baixos níveis pluviométricos, o clima é rigoroso, eu vou ter pouca gente vivendo. E o oposto também acontece na região amazônica. A região amazônica é uma região que eu tenho elevadíssimos índices pluviométricos, mas eu já tenho outro fator que vai dificultar, que é a vegetação. Então, o clima, voltando lá ao clima. Se, de repente, uma região extremamente fria, aí eu tenho as regiões polares, eu vou ter menor concentração populacional. Se eu tenho regiões desérticas, eu vou ter menor concentração populacional. Logo, regiões onde o clima é mais ameno, próximo ao litoral, serão as regiões onde eu vou ter maior concentração populacional. A vegetação. Regiões densamente vegetadas tendem a ter menos concentração populacional, porque é meio que inconcebível eu ter uma região densamente povoada e altamente vegetada. Não tem como. Como que vai haver o desenvolvimento urbano? Como que vai haver a locomoção das mercadorias e das pessoas dentro do espaço geográfico se ela é densamente vegetada? Logo, eu consigo compreender que as áreas mais povoadas são as áreas onde foi realizado a maior retirada de camada vegetal. Então, quanto mais vegetação, menor concentração populacional, e quanto menos vegetação, maior possibilidade de concentração populacional. E o desenvolvimento socioeconômico. Por que isso? Regiões onde eu tenho grande desenvolvimento econômico, eu tenho grande oferta de emprego, melhores condições de vida, saneamento básico, infraestrutura, mais acesso à segurança. Então, quanto mais desenvolvido é um país, mais população ele tende a ter. Haja visto os Estados Unidos, ok? É um exemplo muito forte disso. Vamos lá. Continuando. Existem dois fatores que ajudam a entender o crescimento da população: a imigração e o crescimento natural. Então, são dois fatores que fazem a população no mundo crescer em quantidade. É a imigração, ou seja, pessoas que saem de uma nacionalidade e vão para outras, e o crescimento natural, que a gente chama de crescimento vegetativo, que é a diferença entre números de nascimento, que é a taxa de natalidade, e o número de óbitos, que é a taxa de mortalidade. Quando eu faço a diferença entre
a quantidade de pessoas que nasceram e a quantidade de pessoas que morreram em um determinado período de tempo, eu vou ter o índice do crescimento natural ou crescimento vegetativo. E lá na frente vocês vão entender o seguinte: regiões aonde eu tenho um grande desenvolvimento econômico, como por exemplo alguns países europeus, a Alemanha, por exemplo, eu tenho baixa taxa de mortalidade. Por quê? A população vive por mais tempo, é uma população que tem acesso a segurança, a educação, saúde de qualidade, infraestrutura, saneamento básico. Entretanto, ao longo dessas décadas mais recentes, é percebido que essas populações que são mais ricas têm tido um menor crescimento, ou melhor dizendo, vem tendo um menor número de taxa de natalidade. As famílias estão encurtando, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. E a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente sobre isso. A taxa de mortalidade infantil representa o número de óbitos entre as crianças de até 1 ano de idade de cada grupo de 1.000 crianças, ou seja, a cada 1.000 crianças, crianças que morreram até 1 ano de idade, elas são contabilizadas dentro da taxa de mortalidade infantil. A taxa de natalidade e mortalidade, ou seja, por exemplo, o Brasil tem tido uma queda muito grande na taxa de mortalidade, mas também tem tido uma queda acentuada na taxa de natalidade. 2 fatores, baixa mortalidade e baixa natalidade, me diz que a população tem crescido, tem envelhecido mais, entretanto, o crescimento vegetativo tem sido pequeno, ou seja, poucas pessoas nascendo. Isso você vai ver principalmente mais acentuado em países como Alemanha, França, enfim, alguns países centralizados na Europa, que são os países de primeiro mundo. Continuando aqui. Taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulheres, considerando mulheres entre 15 e 49 anos. Isso é a taxa de fecundidade, ok? A taxa de fecundidade no Brasil, em 1940, era de 6,1. Em 80, era de 4,4 filhos por família. Já em 2000, a taxa era de 2,5. E agora, em 2018, a taxa é de 1,7 filhos por mulher, a média. Isso se tratando de um país que é considerado de economia emergente. Imagina os países desenvolvidos, essa taxa ela é bem menor. Isso vai trazer uma implicação muito forte referente à população economicamente ativa. Vamos aqui no próximo slide. Fatores que explicam a fecundidade, a queda de fecundidade no mundo. Vamos lá. Nesse aqui é o Brasil, tá? A taxa de fecundidade. No mundo, a gente vai perceber o seguinte: o alto custo de vida nas cidades. Quanto mais desenvolvido for uma região, um país, uma cidade, mais custoso é escola, saúde, moradia. Então, o custo de vida, de forma geral, é muito mais caro. A popularização dos métodos contraceptivos. Hoje em dia, a mulher ela é mais dotada, ou melhor dizendo, ela tem mais domínio sobre a forma não, mas fugiu a palavra. Mas a mulher hoje ela tem maior controle sobre a sua vida, vamos dizer assim, de forma geral. Como assim? Hoje antigamente a mulher ela era criada para casar, cuidar do marido e ter filhos. Não se pensava em estudar e ter sua independência financeira. Hoje em dia, não. A mulher se vê no lugar onde ela é dona da sua própria vida e ela pode e ela tem condições de lutar melhor, diferente do que foi da sua mãe, da sua avó, enfim, das mulheres da sua família. Então, a mulher hoje, ela consegue controlar quando ela quer ter filhos. Hoje em dia, existem inúmeros métodos contraceptivos, que são métodos que vão prevenir a gravidez.
A mulher inserida no mercado de trabalho. Isso é um fator muito importante. Por quê? Gente, eu vou parar aqui agora e eu vou continuar no próximo vídeo, porque já vai dar 15 minutos, senão não vai dar tempo de subir para o YouTube, tá bom? Daqui a pouco a gente continua.